Fatores que influenciam no comportamento do fogo. O conjunto de fatores que influenciam no comportamento de um incêndio florestal está relacionado ao material combustível, topografia e meteorologia, formando uma ligação conhecida como triângulo do comportamento do fogo. Após avaliar esses fatores, é possível determinar as estratégias e os métodos de combate a serem aplicados em cada local, os riscos e as possíveis perdas. Vamos começar tratando dos combustíveis. As plantas e os restos vegetais acumulados são combustíveis dos incêndios florestais. Existem alguns fatores nos combustíveis que devem ser levados em conta quando analisamos a composição desse material e sua influência no comportamento do fogo. São eles: umidade. Representa a quantidade de água que o combustível, vivo e morto, contém num determinado instante. Quanto menor a umidade do combustível, menor será seu período de pré-aquecimento e mais rapidamente o incêndio se propagará. Tamanho. Combustíveis menores perdem umidade, ardem mais rapidamente e são mais suscetíveis à queima completa. Assim, quanto maior for o volume de combustíveis leves, mais rápida será a propagação e maior a intensidade do incêndio. Classificamos combustíveis de acordo com o tamanho em leve, regular, mediano e pesado. Quantidade. Mensurada por toneladas por hectare, apesar de expressar o total de combustível para arder no incêndio, frequentemente a passagem do fogo consome apenas parte do combustível. Isso depende do tipo de vegetação e da velocidade do incêndio. Relação superfície e volume. Os combustíveis trocam umidade e calor com o ambiente por meio de sua superfície. Logo, quanto maior a superfície por unidade de volume, mais rápida será essa troca e mais facilmente o combustível tenderá a alcançar sua temperatura de ignição. Continuidade. É a sequência da vegetação disposta tanto no plano horizontal quanto no vertical, incluindo aí o combustível subterrâneo. Durante as ações de combate, é a continuidade do combustível que determinará o montante da faixa de vegetação que a brigada irá trabalhar. Distribuição. É o arranjo espacial da vegetação na área. Compacidade. Diz respeito aos espaços ocupados pelo ar, oxigênio. Quanto mais compactado estiver o combustível, menos oxigênio estará disponível para alimentar a combustão. Uma maior compactação dos combustíveis tende a retardar a proporção e a intensidade do incêndio. Composição da flora. Diz respeito às diferenças das plantas com relação à facilidade de entrar em ignição e na inflamabilidade. Outro fator que influencia o comportamento de um incêndio é a topografia. É mais fácil prever as influências que o terreno terá no fogo, observando as seguintes características da topografia. Configuração. Conhecida como relevo, tem efeito importante sobre o microclima de cada localidade. Está relacionado diretamente com a umidade das encostas e com os regimes de vento. Exposição. A posição das encostas em relação à radiação solar afeta o desenvolvimento da vegetação e sua condição como combustível. Em geral, as encostas voltadas para o norte recebem maior radiação solar que as voltadas para o sul. Altitude. A vegetação se desenvolve em uma relação inversamente proporcional à altitude do terreno. Em geral, quanto mais baixo for o terreno, mais frondosa será a vegetação, pela maior disponibilidade de água. Grau de inclinação ou pendente. É o mais importante dos fatores topográficos. Quanto mais íngreme o morro, mais rápida é a propagação do fogo pelo efeito da convecção e radiação sobre os combustíveis, atuando especialmente na velocidade de propagação.
Incêndios queimam mais rapidamente morro acima do que morro abaixo. As condições meteorológicas também são fatores importantes para o desenvolvimento dos incêndios florestais. Os envolvidos nesse tipo de trabalho precisam conhecer as condições e previsões do tempo, referentes a 4 fatores fundamentais: temperatura, vento, umidade relativa do ar e precipitação. Temperatura é o grau de calor de um lugar. O calor resseca a vegetação, tirando a umidade, facilitando o início e a propagação do incêndio. É importante ressaltar que o frio também pode aumentar o risco de incêndios, por meio do ressecamento ou queima da vegetação, especialmente em locais com ocorrência de geadas. Vento. Quanto mais forte o vento, mais o fogo se espalha. O vento fornece mais oxigênio e facilita a dessecação da vegetação. Além disso, ele interage com a coluna de convecção, espalhando fagulhas e brasas. O que é um redemoinho de fogo? Ele se desenvolve na coluna de convecção, expelindo massa gasosa em espiral a grande velocidade. Possui avanço errático, sem curso definido e violento, provocando a emissão de materiais ardentes a longas distâncias. Umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de vapor d'água que um volume de ar contém e o que conteria se estivesse saturado, ou seja, lotado de vapor. A baixa umidade relativa provoca o ressecamento da vegetação, facilitando o início e propagação do incêndio. Precipitação. Quantidade de água na atmosfera que alcança o solo. Pode ser em forma de chuva, orvalho, névoa ou de neblina. As precipitações são importantes porque umedecem a vegetação. Esse conhecimento nos remete ao esquema de modelo de propagação. Quando juntamos o triângulo do fogo com um dos fatores que influenciam no seu comportamento, percebemos que um dos elementos duplica. Vamos pensar de uma forma operacional. Imagine uma situação de combate. Conseguir água não é fácil, então retirar o calor fica complicado. O oxigênio, com o processo de abafamento, nem sempre é possível pela emissão de calor, que não nos permite nos aproximarmos do fogo. A topografia fica totalmente inviável, principalmente em áreas dependentes. Por fim, mesmo tendo um padrão de previsão, não temos como reverter situações inesperadas. Resta-nos o combustível, o elemento que se duplica nos 2 triângulos. O combustível é o único elemento que não depende das condições do incêndio, o que possibilita o combate ao fogo.